Aleluia. No Evangelho de João, Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então, você sempre vai ter de um lado o Senhor querendo te abençoar e do outro lado o maligno querendo roubar a bênção. Quantos aqui já perceberam que você foi roubado? Porque nós estamos no ano da restituição. Tudo aquilo que foi perdido, roubado, esquecido, não é? Pelas circunstâncias ou por um problema X ou Y, o Senhor vai restaurar de novo, porque Ele permanece nos dando vida e vida em abundância. Sempre. Mas nós não podemos ignorar que nós temos um adversário e que, se dermos espaço, ele pode roubar, matar e destruir. Então, quando o inimigo percebe que Deus está fazendo algo na sua vida, é aí que ele age. Você sabe, a gente não consegue ver o mundo espiritual. Pouca gente tem percepções assim, não é? De ver um anjo, ver um demônio, ver um espírito, sei lá o quê. Eu não sou um desses. Eu fico com a palavra de Deus, sinto um arrepio de vez em quando, mas não tem essas coisas, não é? Mas existe um movimento espiritual nesse lugar, por exemplo. Nós estamos aqui reunidos, há um movimento. O diabo sabe que nós estamos aqui. Os demônios sabem que nós estamos aqui. Mas isso não é para te causar medo, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo de demônio. Para cada demônio tem 2 anjos. Você já pensou nisso? Então, não é para você ter medo, mas é preciso que você saiba que ele percebe, o inimigo percebe que Deus está te abençoando, te favorecendo, abrindo portas, abrindo caminhos, criando situações só para te abençoar. Irmãos, essa semana eu estava conversando com um pastor, meu pai, né? Meu pai é pastor. Às vezes eu falo que eu ouvi de um pastor, é ele, mas para não ficar aqui toda vez falando que é meu pai. E quando fomos comprar esses 2 armazéns aqui, que nós estamos reunidos, um empresário lá do Brasil foi muito usado por Deus para fazer uma contribuição. E ele colocou no coração dele que um lucro daquele período da empresa dele seria destinado a investimentos aqui na Europa. Então, ele está sempre investindo, coisas pequenas. Mas nesse caso ele investiu bastante. E graças a Deus pela vida dele. Mas o que aconteceu? Depois que compramos o prédio, a empresa dele voltou ao normal. Não teve mais lucros exorbitantes. Ou seja, Deus mudou o faturamento dele só para nos abençoar. Porque depois voltou ao normal. Então, você é empresário, você sabe, você tem uma média de faturamento. Imagina que a sua média de faturamento é 50 mil todo mês, mas tem um mês que dá 150. Aí depois volta ao normal. Quer dizer, Deus pode mover coisas só para te abençoar. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Eu estou te dando um exemplo de uma coisa grande, mas nas coisas pequenas também. Eu sempre que eu vou num lugar ruim de vaga, eu falo, Deus, reserva uma vaga para mim. E anteontem fui lá no shopping de Cascais, levar meus filhos. Aquela loucura, né? Sexta-feira à tarde, todo mundo quer ir para lá, não sei porquê. E os carros tudo parado assim, nas filas, esperando alguém. E eu faço a minha oração de sempre, Senhor, guarda o meu lugar. Meus filhos brincam, falam, é a vaga do pastor. E aí cheguei, quando eu entrei no corredor, uma luz acendeu e a pessoa saiu. A pessoa saiu na hora que eu cheguei. Eu creio que Deus segurou a pessoa lá, porque eu não vi ela entrando no carro, ela estava lá. Deus falou, espera aí, tem alguém que vai usar essa vaga.
Eu creio nisso. Ah, pastor, eu não creio. O problema é seu. Mas estou aqui dizendo que dá certo, você crê no Senhor. E o mundo espiritual vê isso, enxerga isso. Eu creio também, quando você anda pelas ruas, os demônios falam, olha lá o abençoado. Vamos para outro lugar, porque ali não vai dar certo. Não. Você crê nisso também, igreja? Eu creio nisso. Então nós não podemos ignorar que o inimigo quer nos roubar a bênção. E você pode ter certeza, quanto maior a luta, é porque você está na iminência de ser abençoado. Porque o maligno vê o Senhor trabalhando a seu favor e ele fala, não, eu preciso atrapalhar esse sujeito. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa resistência, sobre nós estarmos ali no meio de uma luta. O que nós não podemos fazer no meio da luta? Desistir. Pergunta aí, seu vizinho, você já desistiu alguma vez? Sem condenação. Todos nós já desistimos. Todos nós já, como diz lá na minha terra, chutou o pau da barraca. Pendurou as chuteiras. Todos nós fizemos isso. E você sabe, quando o inimigo não consegue derrotar você, talvez com a palavra ou com uma situação X ou Y, ele vai fazer de tudo para que você caia no esgotamento. Então, a questão da vida não são os problemas, são os problemas que se repetem, são os problemas que persistem. É aquele tipo de oração que você não aguenta mais fazer. E aí isso te leva ao quê? O esgotamento. E o inimigo é mestre em fazer isso. Mas a Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá. O problema é quando não há resistência contra ele. Você está orando, o Senhor está planejando. Você sabe, Deus não planeja problema para você, mas Ele permite. Ele deixa que os problemas coloquem mais ainda em evidência a ajuda que Ele vai te dar. É assim, Deus não manda um problema, mas quando vê um problema Ele fala, deixa eu ver uma forma de abençoar meu filho. E você sai sempre vitorioso. Nós ouvimos a palavra aqui domingo passado que o Senhor, que Deus em Jesus nos conduz em triunfo, em vitória. Então a vitória, o triunfo, o avanço, fazem parte da sua vida e da minha vida. Mas tem resistência. Mas o que a gente tem que fazer com a resistência? Resistir à resistência. Falei para o seu vizinho, resista à resistência. Então, quando o inimigo não consegue paralisar você, ele vai colocar alguma situação para que você chegue ao esgotamento. Isso aconteceu com Davi. Quero pegar aqui o exemplo de Davi para contar a história dele aqui com você também. Porque Davi foi ungido quando Saul ainda era rei. Então, Saul estava lá, ele não foi aprovado por Deus, e o profeta foi lá e ungiu Davi. E o que aconteceu? Saul não gostou disso, principalmente quando Davi matou Golias. Fizeram uma música. Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Saul é bonito, mas Davi... Saul é bom, mas Davi é incomparável. Isso era o que postava no Instagram naquela época. E marcava Saul. Entendeu? E aí Saul começa então a perseguir Davi. Irmãos, uma coisa é um linguarudo lá do trabalho perseguir você. Outra coisa é o rei do país. Tá certo? Naquela época não tinha GPS, não tinha telecomunicações avançadas, mas você ser perseguido por um rei não é qualquer coisa. Davi estava numa tribulação complicada, complexa. Mas chega um momento que Davi cai no esgotamento. Davi para de depender de Deus para o livramento de Saul. Davi
se zanga porque está fazendo aquela oração repetida há muitos anos. Foram mais ou menos de 12 a 13 anos que durou essa perseguição. É muito tempo para você estar debaixo assim de um fogo cruzado. E às vezes você está passando por isso também. Às vezes é o casamento que não está rompendo direito, às vezes é a conversão de um parente, às vezes é a prosperidade que parece que nunca vem, né? É conta atrás de conta. Quando você paga a última parcela da dívida, logo faz outra, e aquela confusão toda. E você vê aqui o pastor falando de prosperidade, e aquilo vai angustiando o seu coração, vai sobrecarregando. Pode ser uma questão familiar também. E Davi tirou férias da oração, ele parou. Você conhece alguém que parou na vida cristã? Ele deu um tempo de Deus. Falou, esse negócio de orar não funciona mais, esse negócio de ir para o culto não funciona mais, vou cuidar de mim mesmo. Com você nunca aconteceu, obviamente, mas você conhece alguém lá fora que já passou por isso. E aí o que acontece? Davi decide ir para a terra dos filisteus, que era inimigo dele. Chega lá, ele finge de louco para não ser morto. Você pode ler 1 Samuel lá, que você vai ver essa história. Não dá tempo de eu ler tudo. E ele cai na graça lá do rei de Gade e começa a trabalhar como mercenário. Davi foi ungido para ser rei. Ele cuidava das ovelhas do pai. Ele livrou Israel da mão do Golias. Mas agora está trabalhando para ganhar dinheiro. Perdeu o rumo. Perdeu o propósito. E virou mercenário. E agora lutava a guerra dos outros contra pessoas que às vezes ele até apoiava antigamente. Só para ganhar dinheiro. Perdeu o propósito, perdeu o rumo, tirou férias de Deus. Talvez em alguma área da sua vida seja esse o contexto. Talvez em alguma área da sua vida você guardou as 7 chaves, falou, eu não oro mais sobre isso, não falo com isso de mais ninguém, estou esgotado. Hoje é o dia do Senhor abrir essa caixa novamente e conduzir você em triunfo, em resgatar aquilo que Ele te deu. Então, lá em Efésios, capítulo 6, verso 11, coloca aí para mim, por favor. Efésios 6, 11. Diz assim, revesti-vos de todo o que, irmãos? Armadura. Deus tem uma armadura para mim e para você. Para poderes ficar firmes contra o quê? As ciladas, as setas, as tentações, as provações e tudo isso. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Verso 13. Portanto, tomai, diga tomai. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Irmãos, qual que é o dia mau? O dia da luta. Esse é o dia mau. É o dia que você se sente fraco. É o dia que parece que você está perdendo. É o dia que parece que as coisas não vão dar certo. Esse é o dia mau. E depois de ter vencido, tudo permanecer inabaláveis. Fala aí para o seu vizinho, Deus quer que você seja inabalável. Verso 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Diga, couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração, súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, aqui você percebe que o Senhor está te dando uma armadura. A palavra escudo, né? Mas quando ele fala aqui da couraça, você pôr lá na internet, no Google, você vai ver que essa couraça, ela protege aqui a região do peito.
aqui, a parte da frente, mas não protege as costas. Por quê? Porque você foi forjado para ficar de frente para o inimigo. Se você desiste ou recua ou fica de costas, você não tem proteção, fica vulnerável, perde a batalha, esfria, perde o propósito, perde o rumo. E aí nada mais funciona bem. Por quê? Porque você está sendo atacado onde não era para ser. Era para você estar vigilante, sóbrio, firme, olhando para o inimigo. Eu não consigo vencer o inimigo, mas pelo menos eu vou estar de frente para ele. O Senhor vai fazer alguma coisa. Talvez domingo que vem eu vou ministrar uma palavra sobre coisas que o Senhor te fala no meio da guerra. E uma dessas coisas que Deus fala no meio da guerra, para os filhos, não é para qualquer um, para os filhos. Ele diz, essa peleja não é sua, é minha. Tem noção do que é isso? Deus falar isso para a gente? Não é aquele menino que apronta na escola, ele volta e o pai fala, pode deixar que eu vou resolver para você. O menino até respira mais. Então, nós não fomos feitos para retroceder. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. O Senhor não tem alegria naquele que retrocede, porque quem retrocede está fazendo debaixo do espírito dominador do mundo, não do Espírito de Deus. Porque Deus nunca retrocede. E essa é a vida que Ele tem para mim e para você. Então, não procure jeito mais fácil de viver. Continua enfrentando os inimigos na dependência de Deus. Porque existem atalhos, existem maneiras de simplificar problemas. O casamento está com problema, então acaba e arruma outro. Está amarrado mesmo. Fala, está aliançado. Olha aí para o seu cônjuge e fala, nós estamos aliançados, é até a morte. Até quando você morrer, nós vamos encontrar no céu. Já viu a história o marido morreu? Não vou contar não. Não vou contar, você é curioso. O marido morreu, está lá no céu tranquilo com Jesus, em seguida a mulher morre, chega toda feliz, benzinho, agora nós vamos estar para sempre, forever. E ele fala, lembra que era só até a morte. Né? Essa coisa de falar que ama para sempre, isso não vai existir. É só aqui. Então, não procure atalhos para resolver complexidades da sua vida. É na batalha que você permanece forte. É na batalha que você permanece concentrado. É na batalha que você tem mais fome. É na batalha que você depende mais de Deus. Se você começa a procurar atalhos, então é como se você estivesse ali cozinhando uma batata e tirasse a pressão antes da hora. Não vai acontecer. Não vai resolver o problema, vai só jogar ele mais para frente. Quantas pessoas têm vivido em ciclos viciosos? O que é um ciclo vicioso? Você tem um problema, aí procura uma maneira fácil de resolver e esquece. Mas o problema está ali. Varrer a sujeira para debaixo do tapete não adianta nada. Uma hora alguém tira o tapete e está tudo lá. E aí você dá voltas na vida, acha que resolveu, de repente você volta naquele mesmo contexto. Mesmo problema, talvez com pessoas diferentes, mas o mesmo problema. Isso significa que você está num ciclo vicioso. Tem que sair desse ciclo. Ok? Mas permanecer, então, na batalha deixa você afiado. Porque quem participa de batalha, ele está em treinamento o tempo todo. Mas quando para de treinar, aí vem a batalha e ele perde. Então fala aí para o seu vizinho, permaneça na batalha. Mas saiba que o inimigo quer que você fique esgotado. Mas não pare de lutar, porque a sua força vem do Senhor. Vem do Senhor. Quantos creem nisso? Então o inimigo tenta
esgotar você. Uma outra estratégia que Satanás faz também, além de esgotamento, é a distração. Diga distração. Os irmãos lembram da história do profeta Balaão, contratado pelo rei Balaque, que estava com medo, porque o povo de Deus estava crescendo muito, já tinha um exército forte, já tinham posses, já tinham poderes, e ele queria interferir nisso. O rei Balaque, então, contrata Balaão, profeta estranho, né? Mas que conhecia Deus. Não era de Deus, mas conhecia Deus. E o que ele paga o profeta para fazer? Para amaldiçoar o povo. Aí Balaão começa a falar, mas quando ele ia amaldiçoar, Deus trocava as palavras e só saía bênção. Você sabe que a Bíblia diz que não vale encantamento para o povo de Israel? Ah, pastor, tem alguém com olho gordo para mim? Tem alguém falando da minha vida? Não interessa o que ela fala. O que vai chegar aí é bênção. Que você está nas mãos do Senhor. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E das minhas mãos ninguém os arrebata. Você está nas mãos de Deus, você está aqui diante do Senhor. Qualquer coisa para chegar em você tem que passar por cima de Jesus. Então Balaão estava lá tentando amaldiçoar, mas só saía bênção e o povo só crescia mais ainda. E aí Balaão vai lá em Balaque e fala, Balaque, não dá para ser desse meio, mas vamos fazer o seguinte, vamos distrair o povo, porque se eles distraírem, eles mesmos vão tropeçar, vão cair em pecado e vão ser amaldiçoados pelo Deus deles. E aí começou a infiltrar mulheres de outro povo, começou a colocar idolatrias pequenas, coisas que não parecem tão errado assim. Está percebendo? Há coisas na sua vida que não parece que está tão errado assim. Mas alguém um pouquinho mais sensível que você olha e fala, toma cuidado. Isso pode ser uma distração na sua vida. E se você se distrair, vai tropeçar, vai cair. Um soldado distraído na guerra é o primeiro a morrer. A distração separa os guerreiros verdadeiros e os outros. Esse não foi o teste dos guerreiros que estavam com Gideão? Gideão estava lá com 22 mil homens. Deus falou para ele, põe eles para beber água. Aí 300 bebia água, sim, eles abaixavam, traziam a água até a boca, olhando para frente. E se viesse alguém, matava. Os outros não, mergulharam na água, enfiou a cabeça, falou, eba, vamos tomar um banho. Estava lá distraído. Há muitos cristãos distraídos, que não seja eu e você. Então, quando não é o esgotamento, é a distração. Então, toma cuidado com as coisas que afastam você do Senhor. Davi também, quando ele estava ali trabalhando como mercenário, numa cidade que se chamava Ziclag. Mas deixa eu ler com você 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. Coloquei 1 Samuel 30, do 1 ao 6. Sucedeu que, chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia, chegando da peleja, então eles foram lutar, porque ele era mercenário, estava lá para ganhar dinheiro, mas quando voltou a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Já pensou, você faz uma viagem, quando você volta para casa, não tem casa mais? E pior, olha aí o verso 2. Tinham levado presas as mulheres que se achavam lá, porém ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Verso 3. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem forças para chorar. Olha que coisa terrível. Eu acho que talvez ninguém aqui passou por algo assim, ou tenha chegado perto, talvez, com a perda de um filho, alguma coisa assim, é capaz de chegar nesse estágio. Mas
Davi então passou por isso. Eles estavam guerreando, os homens voltaram, já não tinha homem, já não tinha criança, já não tinha velho, já não tinha animal, não tinha casa, não tinha nada, perdeu tudo. Por quê? Porque quando você está fora do propósito de Deus, o inimigo consegue te roubar quase tudo mesmo. Mas aí, o que Davi fez? Chorou. Mas Davi não ficou naquela alta lamuriação, naquela condenação própria. Ele não fez isso, e a gente vai aprender com isso. Verso 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Verso 6. Olha o que Davi fez. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos tirar um pouco o foco de Davi e vamos colocar naqueles homens que estavam com ele. Aqueles homens que estavam com ele, diz aí no verso 6, queriam apedrejar Davi. Isso é uma grande distração. É quando o inimigo consegue convencer você de que o problema seu é por causa do outro. Você já viu alguém falar, eu estou assim por causa do fulano? A minha esposa causou isso em mim. Será mesmo? Alguém de fora é capaz de enfiar a mão aqui dentro e mexer com tudo e bagunçar a sua vida? Não. Não era para ser. Mas esses homens estavam distraídos, querendo colocar a culpa em alguém. Mas eles não sabiam dos riscos, eles não eram soldados, eles não eram guerreiros, eles não recebiam, eles foram obrigados a ir lá? Claro que não. Mas queria pôr a culpa do fracasso em alguém. Enquanto você culpar alguém, você está perdendo a guerra e sendo distraído pelo inimigo. Mas o dia que você assumir sua própria vida, falar, eu é que vou resolver o problema da minha vida. Não é o outro não é que causa em mim. Eu é que sou todo errado aqui dentro e alguém só mostra isso. O seu cônjuge só mostra as coisas ruins de você. E ele é especialista nisso. Já viu? O cônjuge, não tem uma pessoa na face da terra melhor para mostrar para você os seus erros. Aquela pessoa, né? Eu casei tão certo que eu estou errado em tudo, né? Mas enquanto você projeta o seu fracasso e as suas lamuriações, as suas reclamações em coisas externas, você vai viver escravizado de você mesmo. Então, esses homens estavam sendo distraídos. Davi já tinha resolvido o problema. Davi falou, eu vou me reanimar no Senhor. Mas os outros não falaram isso. Os outros estavam lá culpando Davi, querendo apedrejar Davi. A gente acabou de ler ali atrás que a nossa guerra não é contra carne e sangue. Você perde a batalha quando você guerreia com carne e sangue. Você é distraído quando o inimigo mostra para você que o seu inimigo é essa pessoa que está aí do seu lado. Não, não é. Não importa quem seja, não importa o que ele faça. A nossa guerra é contra principados e potestades e dominadores desse mundo tenebroso. E quanto mais eu entender isso, mais eu vou enfrentá-los com o poder de Deus. E mais eu vou poupar desgastes desnecessários à minha volta. Minha esposa não é minha inimiga. Meu líder não é meu inimigo. O chefe não é meu inimigo. O macumbeiro do seu lado não é seu inimigo. A linguaruda que fala de você não é sua inimiga. Davi soube decidir o que ele ia lutar e com quem que ele ia lutar. Você sabe, isso é sabedoria. O apóstolo Paulo diz, eu combati o bom combate. Existem guerras que você entra que não são suas.
Não era para você lutar. O despojo não vale a pena. Você tem que avaliar o despojo da guerra. Porque o despojo da guerra determina o nível de sofrimento da guerra. Então você olha o despojo e fala, deixa eu ver se eu quero ganhar isso ou não. Tem muitas lutas que não vale a pena. Não, eu quero provar que eu estou certo. Não vale a pena. Jesus fez isso? Ele ficou calado. Jesus estava lá diante do governador. Ele podia, com a sabedoria que ele tem, falar um monte de... Ele não falou nada. Por quê? Porque aquela não era a guerra dele. A guerra dele era lá no Getsemane. Você está gastando energia, recurso, perdendo, se esgotando com guerras que não são suas. Olha o despojo de guerra. Pensa, o que eu vou ganhar com isso? Seguidores no Instagram. Não, eu vou provar que eu estou certo. Para quê? Para quê? Não aceito que falem isso de mim. Para quê? Pastor, estão falando mal de você. Constantemente eu ouço isso. Às vezes pelo que eu prego, ou sei lá, algum defeito mesmo. Eu não quero saber. Eu só pergunto, está te afetando? Não, então esquece. Não, fiquei incomodado, então vamos conversar. Porque você tem que ouvir meu lado. Mas eu não entro nessas guerras. Discussões teológicas, não entro nessa guerra. Quando eu era mais novo, eu ficava pensando, mas por que o pastor Luiz não vai lá na rádio e fala com o outro pastor que está pregando heresia lá, com o outro que não sei o quê? Não, a gente não entra nessa guerra, porque o despojo não vale a pena. O resultado não vale a pena. Por quê? Distração. Distração. Quantos aqui já entraram em guerra e lá no final você disse, não precisava. Ergue a mão aí, seja honesto. Não precisava. Então, muito provavelmente, você foi distraído. Você foi distraído. Agora, olha aqui o que aconteceu. Coloca lá o verso 6 de 1 Samuel 30. Olha aqui que Davi fez. Vamos ler aí a última frase. Vamos junto, 1, 2 e... Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Presta atenção no detalhe. Detalhe na Bíblia são coisas importantíssimas. Aqui não diz que Deus animou Davi. Está dizendo aí que Deus animou Davi? Não. O que está dizendo? Davi se animou em Deus. Quando você é criança, a criança ela chora por alimento. O adulto vai lá na mesa, senta e come. Está entendendo o paralelo? Salmo 23, o que o salmista diz? Preparas-me uma mesa na presença do meu inimigo, do meu adversário. Quem é que vai para a mesa? Criança ou adulto? Adulto. Eu e você precisamos aprender a nos reanimar no Senhor. Enquanto você é criança, você tem experiências do tipo, você está numa aflição, chorando à toa, perdido nas emoções, aí você liga o rádio, canta uma música que fala exatamente o que você está passando. Alguém já aconteceu isso? Você está com medo de erguer a mão, porque eu disse que é coisa de criança. Mas adultos não fazem isso. Adultos não precisam desses sinais todos, dessas coincidências todas, para dizer que Deus abençoa. Ele sabe, há uma mesa preparada para mim. Eu vou lá no culto receber bênção do Senhor. Crianças ficam em casa. E eles choram dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus não fala comigo. Eu não ouço a Deus. Aconteceu alguma coisa. Adultos não. Eles sabem, há uma mesa preparada para mim. Eu preciso ir lá. Adultos encontraram o caminho de se reanimar no Senhor.
O Senhor está disponível para todos nós, mas há alguns que vão intencionalmente sentar na mesa. E há outros que ficam chorando à espera de alguém com um biberon para enfiar na boca dele. Eu não sei você, mas eu quero o caminho que Davi escolheu. Eu quero aprender a me reanimar no Senhor. Como é que a gente faz isso? Vou te falar pelo menos 3 formas. Primeiro, oração em línguas. A Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Significa que tudo na minha vida vai ser pela oração de línguas? Não. O seu crescimento é pela oração de línguas? Não. O seu amadurecimento é pela oração de línguas? Não. Mas quando você ora, algo acontece. Outra forma de se reanimar no Senhor, cantando. Eu preguei um dia aqui só sobre isso. Nós tivemos aqui uns 3 cultos atrás, uma apresentação do domingo de Páscoa. Quantos lembram? O pessoal cantou uma música. Eu sou músico, os irmãos sabem, né? Então eu gosto de música. Gosto de música alta também. Eu já ouvi essa música umas 85 vezes. Quando eu entro no carro, os meus filhos pedem música. Mas eu só ponho essa. Aí toda vez que eu vou ligar o carro, a Maria Clara já fala, já sei qual música ele vai colocar. Aí eles pedem outra, eu coloco as dele, mas chega uma hora que eu falo, não, eu vou colocar a minha. Que é essa música aqui, ó. Solta aqui, por favor. Ouça a letra, ouça a letra. O corpo dele desapareceu. Não tem como eu não chorar ouvindo isso. Porque o fato da ressurreição de Cristo prova que o sacrifício foi aceito, Jesus foi perfeito para morrer no nosso lugar, e Deus agora aceitou que o nosso pecado foi perdoado. Aí continua. Então Maria, se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta, Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque Maria a sorrir, fala pra eles que ainda não acabou, diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos, ela correu, e ao chegar lá ela disse assim, senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estreita. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou.
Para sempre Ele adorado é, para sempre adorado é, para ressuscitou. Aleluia, aleluia. Isso é reanimar-se. Você falar o quanto Ele é grande, quanto Ele reina, quem Ele é, o que Ele faz, as suas maravilhas, as suas características, porque nós estamos nele. Nós estamos nele. Isso é reanimar-se no Senhor. A terceira forma de reanimar no Senhor é você declarar o que a palavra de Deus diz a seu respeito, principalmente. Eu sou amado de Deus. Não deixe ninguém falar isso para mim. Lá atrás, numa época, eu precisava de Deus. Não importa a luta que eu passar, nunca mais terei dúvidas. O Senhor me ama. Porque eu falo isso para mim todo dia. Todo dia eu falo isso. O Senhor me ama, eu sou amado de Deus. Não importa o que aconteça, eu sou amado de Deus. Então, e aí o que aconteceu com Davi? O pessoal do louvor pode subir já. Davi se reanimou do Senhor. Em seguida, ele ora. Coloca para mim 1 Samuel 30, verso 7. Em seguida, no versículo 6, ele se reanimou no Senhor. No versículo 7, coloque aí, por favor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui a estola sacerdotal, e Abiatar a trouxe a Davi. Verso 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato os alcançará e tudo libertarás. Agora, presta atenção na ordem das coisas. Primeiro, Davi se fortaleceu no Senhor. Depois, Deus deu a palavra de estratégia. Muita coisa acontece na nossa vida ao inverso. Você está com um problema, você quer ouvir estratégia, você quer saber o que fazer, sem se reanimar antes no Senhor. No mesmo tempo, em paralelo, Saul também estava orando a Deus para saber o que fazer. Para Davi, Deus falou, para Saul, Deus não falou. E depois Saul foi consultar uma cartomante, porque Deus não falava com ele. Por que Deus não falava com Saul? Porque ele queria estratégia antes do poder. Ele queria fazer antes de ser. Ele queria estratégias de guerra, mas sem se reanimar no Senhor. Sem o Senhor, meu irmão, você pode ter qualquer estratégia que quiser, não vai dar certo. O Senhor está te chamando primeiro. Vem sentar na mesa, vem receber força, vem receber unção, vem receber vida em abundância. Depois eu mesmo vou falar o que fazer. Mas Deus não inverte essas coisas. Às vezes você está sem saber o que fazer. Aí você vai na internet e compra o curso do coach. Eu não tenho nada contra coach. Mas não interessa, ele pode te dar todas as estratégias. Se você não estiver reanimado no Senhor, nada disso vai dar certo. Mas tem coaches de Deus que te ajudam a se reanimar no Senhor. Esses aí, maravilha. Aqui na igreja tem alguns, tem terapeutas também. A questão é a ordem. O que eu vou fazer primeiro? No meio da batalha, primeiro,
eu vou sentar na mesa que está posta para mim. Eu vou me reanimar no Senhor, eu vou aprender esse caminho. Oração, eu falei 3 coisas, tem mais. Oração em línguas, louvor e confissão da palavra. Se você fizer isso, pode ter certeza, em seguida vem a estratégia. Em seguida, Deus fala, agora vai. Você está pronto, você está fortalecido. Porque a questão não é o tamanho do problema, a questão é que você é fraco. Deus não tira problema nenhum da nossa vida. Ele te dá força para superar. Mas a forma de fazer isso é você encontrar tudo isso, a força, a alegria, a paz, nele primeiro. É Ele. Você canta aquela música? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Porque primeiro vem Ele. Eu não quero saber de estratégias de crescimento, de lutas, de ganho, o que o outro fez ou deixou de saber. Eu quero primeiro estar mergulhado no Senhor. Em seguida, qualquer porta vai se abrir. O favor vai ser abundante. O próprio Deus vai falar, eu é que vou lutar por você. E aí Davi foi, lutou, enriqueceu-se mais ainda, porque o despojo foi muito maior do que o que ele tinha perdido. Porque quando você está no timing certo de Deus, prosperidade é só uma consequência. A alegria é só uma consequência. A paz é só uma consequência. Mas primeiro eu vou me reanimar no Senhor. Então você está no meio de uma batalha, de uma guerra, não desista. Aprenda o caminho de se reanimar no Senhor. De ir para Ele, Ele é a fonte. Depois que você chega ali, não interessa mais nada. Você sai de lá pronto. E agora, o que é para fazer? Eu vou fazer o que Deus mandar. E nada vai me parar mais. Mas tem que ter a ordem. Davi estava na iminência disso. Se você continuar lendo o texto, 3 dias depois, Saul morreu e ele foi coroado rei. E se ele tivesse desistido? E se ele tivesse abandonado a carreira? E se ele tivesse aceitado os pensamentos que diziam, você não vai ser rei nunca, já passaram aí, tempo demais, Deus vai escolher outro. E se ele caísse na autocondenação, que Deus não o condenou, mas às vezes a gente nos condena. E se ele afastasse, outra pessoa assumiria o reinado. Mas ele perseverou, ele ficou firme, não deu as costas para a batalha. Quando o esgotamento apareceu, ele foi no lugar certo, se reestabeleceu com o Senhor, recebeu a força necessária. 3 dias depois, estava recebendo a coroa na cabeça e continuando tudo que Deus tinha para ele. Como é que vai ser a sua história? Você é da turma dos quase? O que é a turma dos quase? Quase formou, quase virou um líder, quase fez um discípulo, quase alcançou, quase foi arrebatado. Eu não quero ser dessa turma do quase. Eu quero estar aqui no Senhor, me animando nele, recobrando as minhas forças nele, e depois disso pronto para qualquer coisa. Não na minha força, na força dele.